Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o acúmulo de secreção no pulmão. Esta situação pode causar complicações, dificultando a respiração do paciente. Esse sintoma pode indicar uma série de patologias, especialmente quadros inflamatórios como asma e pneumonia. Neste podcast, vou falar mais sobre secreção pulmonar, como pode ser identificada e quais os tratamentos disponíveis. Lembrando que esse e outros incômodos ligados ao sistema respiratório podem ser avaliados via teleconsulta. Sobre o que é secreção no pulmão. É um material de consistência líquida ou mais espessa, formado por restos celulares e outras substâncias eliminadas pelas células pulmonares. Geralmente, a secreção é mucosa ou purulenta, podendo ter diferentes colorações e até ser acompanhada de sangue. Formado como resposta a diferentes inflamações nas vias aéreas inferiores, o material costuma ser eliminado pela tosse. Quando se acumula nos pulmões, pode gerar obstruções, prejudicando o tratamento e, por consequência, a recuperação do paciente. Sobre o que causa secreção no pulmão. Surgem devido a patógenos como vírus, bactérias e fungos que tenham chegado aos pulmões. Naturalmente, a trajetória mais comum consiste na entrada desses micro-organismos pelo nariz, passando pela traqueia até chegar aos brônquios, dois grandes tubos que levam aos pulmões. Quando a secreção tem origem em infecções, a tendência é que adquira coloração amarela, esverdeada, marrom ou tons mais escuros. Entretanto, há casos em que a secreção pulmonar é mucosa, com aspecto de clara de ovo. Esse tipo de material pode ser observado, por exemplo, entre asmático. As principais causas da secreção pulmonar são: asma, doença respiratória crônica caracterizada por alta sensibilidade nos brônquios, que produzem resposta inflamatória diante de alérgenos como pólen e pelos de animais. Pneumonia, inflamação dos pulmões que reduz a capacidade respiratória, além de provocar sintomas como febre, falta de ar, tosse e dor no peito. Bronquite. Tosse carregada é um dos incômodos desencadeados por essa doença respiratória, que pode ser aguda ou crônica. A bronquite surge em decorrência de infecção por agentes biológicos ou exposição a substâncias irritantes que desgaste e deterioração das células dos brônquios e bronquíolos. Tuberculose. Tosse com sangue, dor para respirar, febre, perda de peso e falta de ar costumam acometer as vítimas desta patologia respiratória contagiosa. Fibrose cística. Doença rara que torna o muco mais espesso que o normal, dificultando sua eliminação. O resultado é o acúmulo desse material em órgãos como os pulmões. Bronquiectasias. São lesões pulmonares que dificultam a eliminação da secreção, podendo, ou não, ser desencadeadas pela fibrose cística. O termo bronquiectasia se refere à evidência de dilatação brônquica irreversível, usualmente notada em uma tomografia de tórax. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Existem muitas condições congênitas e adquiridas relacionadas ao aparecimento de bronquiectasias. A hipótese mais aceita para explicar seu surgimento é a que propõe a interação, em diferentes níveis de intensidade, entre uma agressão ambiental e um indivíduo com pulmões congenitamente susceptíveis. Segundo estudos, doentes internados na unidade de terapia intensiva e submetidos à ventilação mecânica invasiva, também costumam apresentar secreção no pulmão. Saiba como identificar secreção no pulmão. A coleta e análise da secreção pulmonar são importantes para o diagnóstico de doenças e patógenos que estejam por trás dessa condição. Em geral, o procedimento é feito por meio do exame de escarro, que consiste em tosse forçada para eliminar a quantidade de material necessária à avaliação. Depois de colhida, a amostra é enviada para análise em laboratório, a fim de identificar a presença de micro-organismos e determinar o tratamento adequado. Outros exames podem ser solicitados a critério médico, como a broncoscopia. O método é feito com um broncoscópio, dispositivo composto por um tubo ligado a uma pequena câmera em sua extremidade. Normalmente, o paciente é sedado e,
Em seguida, o médico insere o aparelho pela narina ou boca, captando imagens internas das vias aéreas. Os registros mostram a quantidade de secreção nos brônquios e pulmões, auxiliando no diagnóstico de doenças respiratórias. A broncoscopia também serve para extrair amostras de secreção, ou mesmo para remover o muco das vias aéreas. Saiba como tratar secreção no pulmão. A abordagem terapêutica deve focar no combate à patologia ou infecção que deu origem à secreção. Se o patógeno que provocou a doença for, por exemplo, uma bactéria, será tratada com antibiótico. Caso seja um fungo, um medicamento antifúngico será prescrito. Já as infecções virais costumam ser autolimitadas, ou seja, desaparecem de maneira espontânea após alguns dias. Nessas situações, remédios servem para aliviar sintomas como febre, dores no corpo e congestão nasal. Quando há dificuldade para que o muco saia através da tosse, recomenda-se inalação com soro fisiológico para tornar a substância mais fluida. Condições graves pedem ainda a realização de fisioterapia respiratória, empregando um conjunto de manobras para facilitar a eliminação da secreção. Se houver restrição para tossir, como ocorre com pacientes críticos ou acamados, também se pode recorrer à aspiração pulmonar com o suporte de um tubo. A telemedicina agiliza o tratamento da secreção no pulmão. Gripes e resfriados costumam desencadear sintomas leves e passageiros, dispensando tratamento. Porém, é preciso buscar ajuda médica quando o quadro não melhora após alguns dias, ou diante de incômodos como febre e tosse carregada, com secreção. E você nem precisa sair de casa para receber assistência de um clínico geral ou pneumologista. Basta marcar uma teleconsulta na plataforma Morte. O mesmo sistema ainda oferece auxílio para a interpretação de exames complementares, como o raio-x de tórax e a espirometria. Nesse caso, o médico encaminha os registros pelo software de telemedicina, delegando a interpretação à nossa equipe de especialistas. Entregamos o laudo online em minutos pela plataforma. A qualquer momento você pode acessar o site da Telemedicina Morte e solicitar a renovação de sua receita médica online, sem sair de casa e sem precisar consultar com um médico. Caso perdeu sua receita ou precisa de uma receita nova, basta marcar uma teleconsulta médica no nosso site, escolhendo o especialista indicado para a sua doença. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.